Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, e você, estamos aqui desenvolvendo o nosso estudo da carta encíclica Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e dá a vida. É um documento do Papa João Paulo II, São João Paulo II, sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos aqui no segundo capítulo, que tem como título O Espírito que convence o mundo quanto ao pecado. E nós estamos em um subtítulo deste segundo capítulo, é o quarto subtítulo, que diz O Espírito que transforma o sofrimento em amor salvífico. Este subtítulo nós começamos no nosso último programa, né? Vamos continuando aqui então. Em Deus, o Espírito que é amor faz com que a consideração do pecado humano se traduza em novas dádivas do amor salvífico. Dele, na unidade com o Pai e o Filho, nasce a economia da salvação, que enche a história do homem com os dons da redenção. Se o pecado, rejeitando o amor, gerou o sofrimento do homem que de algum modo se estendeu a toda a criação, o Espírito Santo entrará no sofrimento humano e cósmico, quer dizer, no sofrimento humano e do universo, com uma nova efusão de amor que redimirá o mundo. E nos lábios de Jesus Redentor, em cuja humanidade se concretiza o sofrimento de Deus, ressoará com frequência uma palavra em que se manifesta o amor eterno e cheio de misericórdia. Essa palavra, miserior, tenho compaixão. Assim, o convencer quanto ao pecado por parte do Espírito Santo torna-se um manifestar diante da criação submetida à caducidade, submetida a perder tudo, e sobretudo no mais íntimo das consciências humanas, que o pecado é vencido pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Este tornou-se até a morte o servo obediente que, reparando a desobediência do homem, opera a redenção do mundo. É deste modo que o Espírito da Verdade, o Paráclito, convence quanto ao pecado. Então aí está, querido irmão, querida irmã, para nós meditarmos um pouquinho nesta passagem aqui, desse texto, desse documento, que o Espírito Santo, ele que tira da cruz de Cristo, então, toda a potencialidade daquela entrega, toda a potencialidade de todo o sofrimento de Cristo. Quer dizer, o sofrimento de Cristo, ele tem um valor inigualável, incomparável, porque não é apenas um ser humano que está morrendo ali, é Deus que está morrendo, porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ou verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Se ele morre na sua complexidade, no que ele com as duas naturezas que ele possui, natureza humana e natureza divina. Ele não pode morrer só a parte humana e deixar a natureza divina com vida. Ele é uma pessoa só, é uma única pessoa, então não tem jeito de ser dividido. Quando Jesus morre na cruz, morre o nosso Deus. O nosso Deus, claro, na pessoa de Cristo, a segunda pessoa, a Santíssima Trindade. Claro que o Pai não morreu na cruz, nem o Espírito Santo não morreu na cruz, mas o Filho morreu, e o Filho é Deus, tanto quanto o Pai, tanto quanto o Filho. Perdão, tanto quanto o Pai, tanto quanto o Espírito. Então, esse sofrimento de Cristo, como homem e como Deus, então, claro, estava dizendo aí, como homem, qualquer homem poderia sofrer o que ele sofreu e não resultar em nada. Como no caso, os dois que foram ali pregados na cruz junto com ele, também padeceram do mesmo suplício, da mesma forma de morte. Mas eles não salvaram o mundo, porque eles não eram Deus. Mas o nosso Deus teve que morrer então? Sim, ele teve que morrer. Mas não pôde ficar vivo? Não pôde ficar vivo. Aí que está. Aí que está os dois processos mais magníficos, mais fabulosos
de Cristo, que é o processo da redenção e remissão, esses dois processos que estão num só, então eles têm força de resgatar, de comprar, de redimir, de perdoar pecados, de vencer a morte, vencer o demônio, etc., porque Jesus é Deus. Senão também não conseguiriam alcançar este ápice, né, que o sacrifício de Cristo conseguiu alcançar. Então, por isso, nosso Deus, sim, ele morre na cruz. Aí que está. E o Espírito Santo vai aurir, vai tirar desses dois processos, que é o de redenção e remissão, para levar ao ser humano e ao mundo todo, a todo o universo, como o Papa diz aí, a todo o cosmos, né? Ele vai levar a esta remissão, quer dizer, o perdão dos pecados, porque o pecado de Adão e Eva, aquele ato, né, de Adão e Eva de desobedecer a Deus, de duvidar de Deus, como nós vimos no nosso último programa, é a suspeição, né? Suspeitar de Deus, etc. Então, levou toda a humanidade a pecar juntamente com todo o universo. Por quê? Porque todo o universo foi criado para a glória do homem. Para embelezar, assim, vamos dizer, o mundo, né? Todo o universo. E o ser humano, então, foi dado a ele dominar tudo isso. Tanto é que o homem já conseguiu chegar à Lua, não é? Já conseguiu aí enviar aí suas naves para outros planetas. Então, quem sabe o homem vai chegar um dia a visitar esses outros planetas. Vamos dizer assim. Então, mas ele está aí, né? Todo o pecado do ser humano, então, ofendeu toda a natureza. Toda a natureza. Não só o universo extraterrestre, mas toda a parte terrestre. Tudo que está nesse planeta foi ofendido pelo pecado do homem. Então, o Espírito Santo agora vem numa efusão. O que é efusão? Num grande derramamento, ele se derrama, né? O amor de Deus foi derramado. Derramado, quer dizer, saiu do coração de Deus, explodiu do coração de Deus, vamos dizer assim. E nessa explosão de amor, que é o ponto máximo, quando o pai entrega o filho para ser morto na cruz, é o ponto máximo do amor. É a explosão do amor de Deus. Não existe ato maior do que esse. Nunca ninguém vai superar esse ato de Cristo morrendo na cruz. Nunca. Nem que você seja pregado numa cruz, você nunca vai superar isso, porque você não é Deus. Eu não sou Deus, então ninguém consegue superar esse ato. É um ato de puro amor. Então, nós dizemos assim que é uma explosão desse amor. E dessa explosão do amor de Deus, quem que é o amor de Deus? O Espírito Santo. Então, se ele sai explodindo do coração de Deus, ele sai para o universo todo. Sai para o mundo todo. Então, uma grande efusão, é um grande derramamento do Espírito sobre todas as coisas criadas. Então, o universo foi criado por Deus, sim, foi criado por Deus, e o ser humano foi criado por Deus. Então, o derramamento do Espírito Santo é sobre todas as coisas criadas, concedendo a essas coisas criadas que foram ofendidas pelo pecado de Adão e Eva. Veja bem, todas as criaturas e toda a criação foi ofendida pelo pecado de Adão e Eva. Então, o que o Espírito Santo faz nessa efusão agora, nesse derramamento dele mesmo? Ele leva, junto com ele, então, esses processos, né? Os processos da redenção, que é o resgate, e da remissão. Então, vou falar aqui um pouquinho da remissão, porque a redenção não importa para as coisas criadas do mundo, né? Os animais, os planetas, as flores, os rios. Então a redenção não importa para estes daí. O que importa para esses daí é a remissão. Como toda a criação foi ofendida pelo pecado original, então toda a criação agora recebe do Espírito a remissão, quer dizer, o perdão de sofrer essa ofensa de Adão e Eva. Então toda a natureza foi ofendida? Sim, toda a natureza foi ofendida. Então agora a natureza recebe o perdão de Deus
e se torna livre dessa ofensa. Se torna liberta dessa ofensa. São Paulo diz numa de suas cartas, né, que o pecado era Adão e Eva, então trouxe a natureza sofreu, né, com o pecado de Adão e Eva, a natureza sofreu como as mulheres sofrem dores de parto. Então a natureza sofreu. Ok, sofreu esse ataque do pecado original. Então quando o Espírito Santo vem regando a natureza com o amor de Deus, que é Ele mesmo, que é o próprio Espírito, quando ele rega a natureza com esse amor, toda essa natureza está livre dessa ofensa que receberam de Adão e Eva. Então isso que eu queria deixar bem claro, essa remissão, quer dizer, o perdão, então é dado a todo mundo, claro, ser humano e natureza, mas a natureza, nesse caso, que não precisa da redenção que o homem precisa, recebe esse perdão pela qual ela foi ofendida. Então é isso que o Papa está aqui dizendo para nós. O Espírito Santo, por parte do Espírito Santo, então, torna-se manifestar, assim aqui, o Espírito Santo entrará no sofrimento humano e cósmico. Sofrimento humano e cósmico, do humano eu já vou falar, e cósmico. O Espírito Santo com uma nova efusão de amor que redimirá o mundo. Então, redimirá o mundo. Quer dizer, a remissão, é o perdão. Agora, por que o homem precisa da redenção? A redenção é a tal do resgate, né? Que eu já expliquei aqui várias vezes também. O que é o resgate? É o pagamento de Jesus para obter a alma de volta para ele. Por causa do pecado original, nós fomos submetidos a Satanás, que é o causador, instigador do pecado original. E então ele ganhou, né? Claro que ele ganhou ali, ele ganhou o direito de ter as almas para si. Que todas as almas pecaram. Como vai dizer São Paulo, todas as almas pecaram e todas as almas estão sem Deus. Então aí está. Pertencem a Satanás, não tem jeito. Então no resgate, que é um dos processos de Cristo na cruz, o resgate, que é a sua redenção, então ele vai e compra de Satanás a alma quando ela é batizada. Ok? Compra a preço de sangue. Tudo bem, então comprou. Resgate, redenção. E dela perdoa essa alma. Essa alma não deve mais nada a Satanás e a ninguém. Mais nada. Porque ela passa a ser de Deus. Quando ela é de Deus, então, pelo batismo, já redimida e já resgatada, então o Senhor fala, agora você é livre. Se você quer me seguir, me siga. Se você não quer, vai voltar para a maldição de Satanás. Não tem como, vai voltar para lá. É o cão que volta a beber seu próprio vômito. Então, vamos dizer assim, nós tínhamos algo dentro de nós que estava nos matando, né? Uma coisa que nós comemos, que é o fruto proibido, né? Comemos aquilo que estava fazendo mal. Muito bem. No batismo, aquilo sai de nós. Aquela coisa ruim sai de nós. Então, vomitamos aquilo que está podre dentro de nós, que é o pecado original. Então, vomitamos. Passamos a ser de Deus. Se não queremos mais seguir ao Senhor, não queremos mais seguir religião católica, sacramentos, não quero mais nada, vou seguir a minha vida do jeito que eu quiser. Então estou voltando a engolir aquele alimento podre que se chama pecado, estou voltando a engolir aquilo que eu mesmo, que foi expelido de mim, né? Então por isso que essa frase é importante, né? O cão voltou ao vômito, ao seu próprio vômito. Está aí, né? Infelizmente, nós temos essa tendência de buscar o pecado, né? Novamente. Buscar a maldição, vamos deixar bem claro, né? Toda essa maldição. Bem, ele diz aqui também que isto acontece, esse processo de redenção e remissão, acontece então quando nós entramos no amor salvífico de Cristo trazido pelo Pai, enviado pelo Pai, claro, na pessoa do Espírito, que nos faz entrar na economia da salvação. Economia da salvação. Bem, o que é a economia da salvação? Quando que ela começa?
ela começa no instante em que Maria fala o seu fiat, o seu faça-se para o anjo, o arcanjo Gabriel. Quando Maria fala, faça-se em mim, pronto. Ali tem início a economia da salvação. Pronto, o Salvador vem. O Salvador vem. O que foi prometido, o que foi falado no Antigo Testamento, que viria esse Messias, esse Salvador, cheio do Espírito Santo, viria da parte de Deus, viria para nos salvar, salvar o mundo, etc, etc. Tudo isso que foi prometido no Antigo Testamento se cumpre numa única frase, numa única palavra de Nossa Senhora. Faça-se. Faça-se em mim segundo a tua palavra. O que é esse faça-se? Esse faça-se, meu irmão, minha irmã, é a mesma palavra usada, o mesmo verbo usado em Gênesis, quando Deus foi criar o mundo. Como é que Deus criou as coisas? Ele criou falando. E o que Deus falava para criar as coisas? Falava abacadabra? Não, isso é brincadeira nossa de criança. Ele falava faça-se, faça-se, faça-se a luz, diz a palavra. E a luz foi feita. Faça-se os mares, e os mares foram feitos. Faça-se isso, faça-se aquilo. Pois por último ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então quando Maria diz o seu sim, o seu fiat, o seu faça-se, ela está nos introduzindo numa economia nova. Economia da salvação, que é chamada. Mas este faça-se de Maria vai também ressoar no nosso batismo, quando nós somos feitos uma nova pessoa, uma nova criatura. Aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Lembra que Nicodemos foi procurar Jesus meia-noite, conversar com ele? Nicodemos acreditava em Jesus, mas foi escondido, né? Porque ele fazia parte lá da cúpula, né? Dos judeus, do sacerdote, etc. Então, ele foi procurar Jesus e Jesus falou o que para ele? Viu, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Mas como é que... Aí ele perguntou para Jesus, como que eu vou nascer de novo se eu sou grande, velho? Como eu vou entrar na barriga da minha mãe? Ele falou, não, é nascer pelo Espírito. Esse nascimento pelo Espírito é o batismo, meu irmão, minha irmã. O sacramento do batismo, onde nós somos refeitos, regenerados, onde nós somos gerados de novo. O que quer dizer regenerados? É regenerado, generado, gerado, ok. Então, gerado de novo, eu nasço de novo. Só que eu nasço para uma nova vida, para a vida da salvação. Por isso, economia da salvação, não mais para a vida da perdição, para a morte eterna, para a maldição de Satanás. Não, 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 não. Para isso eu morri. Então, quando eu sou batizado, eu morro. Eu tenho que morrer. Eu sou afogado no sangue de Jesus. Veja, querido irmão, querida irmã, eu morro com o sangue de Jesus. Eu morro junto com Jesus. Eu passo pela morte de Cristo. Porque se eu passar pela morte de Cristo, eu também passarei pela ressurreição dele. Mas se eu não passar pela morte de Cristo, eu nunca passarei pela ressurreição dele. A não ser aqueles, claro, que o Senhor vai salvar de uma outra forma, né? Os índios, as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, nem sabem que Jesus existe. Então, claro, Deus tem um plano para eles, para a salvação deles, né? Deus tem um plano, ok. Mas, para nós que sabemos isso, então, não existe outra alternativa, não é? Temos que morrer com Cristo. Então, no batismo, nós somos mortos com Cristo. Meu irmão, minha irmã, veja bem a profundidade disso. Nós morremos com Cristo para ressuscitarmos com Ele. Primogênito, né? O ressurrecto. Esse é o primeiro ressurrecto, o primeiro que ressuscitou para o céu, para a vida eterna foi ele, né? Ah, mas os que Jesus ressuscitou? Bom, Jesus ressuscitou várias pessoas, mas que voltaram a viver esta vida e depois morreram, ok? Agora,
A ressurreição de Jesus é para a vida eterna. Ele foi o primeiro que ressuscitou para a vida eterna. E nós no batismo, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para a vida eterna, não mais para esta vida. O batismo não é mais para esta nossa vida. Para essa nossa vida você já nasceu da sua mãe, não é? Então agora nós somos gerados em Cristo. Nós somos gerados no útero da mãe igreja. Veja que a igreja tem um útero. Onde é o útero da mãe igreja? É a pia batismal. Ali é o útero. Que tem um líquido ali, não é um líquido amniótico, mas é um líquido chamado água benta. E essa água benta nós seremos mergulhados nela, ou será jogada em nós, e nós renascemos por essa água benta, por essa pia batismal, por esse útero da mãe igreja. Eu nasço como filho dessa igreja. Veja, então por isso que você é filho da igreja. A igreja é sua mãe, porque ela gerou você de novo. Não mais para este mundo, para esta vida, mas para a vida eterna. Então, aí sim a economia da salvação, que dizemos, começa com Maria. Com o fiat dela, o faça-se dela. Fiat quer dizer sim, né? Quer dizer faça-se, a mesma coisa, né? São aí sinônimos, né? Fiat lux, faça-se a luz, por exemplo, né? Primeira criação de Deus, primeira criatura de Deus, qual que foi? A luz. Fiat lux, em latim, faça-se a luz. E a luz foi feita. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o valor redentor do sacrifício de Cristo é expresso com palavras muito significativas pelo autor da Epístola aos Hebreus, que é desconhecido, né? O qual, depois de ter recordado os sacrifícios da antiga aliança, em que o sangue dos cordeiros e dos touros santifica quanto à pureza da carne, porém não a alma, né? Então o sacrifício do Antigo Testamento santificava a carne, era derramado sobre a carne, né? Ok? Mas a alma não. E onde está contido o pecado original? Na nossa alma. Então, aqueles cordeiros da antiga aliança não conseguiam salvar as almas. Agora acrescenta, então, o autor da carta aos Hebreus acrescenta que o sangue dos cordeiros dos touros santifica quanto à pureza da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, em virtude de um Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servir o Deus vivo. O que é nossa consciência? O que é a sua consciência? É o seu espírito humano. Então, o Espírito Santo, ele tem que convencer, através do sacrifício de Cristo, convencer a sua consciência, a minha consciência, de que nós somos pecadores e que precisamos renunciar a esse pecado para seguir Jesus. Então, esse é trabalho do Espírito Santo, ele que tem que fazer. Vamos ver aqui. Embora conscientes de que outras interpretações são possíveis, as nossas considerações sobre a presença do Espírito Santo em toda a vida de Cristo levam-nos a reconhecer nesse texto como que um convite a refletir sobre a presença do mesmo Espírito também no sacrifício redentor do Verbo encarnado. Então o Espírito Santo estava presente no sacrifício de Cristo? Claro que estava, ele que estava dando força para Cristo. Ele jamais abandonou Cristo. Então por isso que Cristo da cruz ali, ele ao morrer, ele dá o seu último suspiro. Ele expira. Nesse expirar, dizem muitos teólogos, nesse expirar, ele dá o Espírito dele para o mundo, que leva consigo a redenção, a remissão, todos os frutos daquele sacrifício supremo de amor, aquele sacrifício absoluto que ninguém supera. Então o Espírito Santo sai dali, daquele instante que Jesus dá o último suspiro, então o Espírito sai de Cristo e vai ao mundo, levando a salvação.
Que coisa bonita, que coisa fantástica. É esse mesmo Espírito, querido irmão, querida irmã, que vai ressuscitar Cristo lá no túmulo de José de Arimateia. É esse mesmo Espírito. Porque ele é o Espírito da vida. Ele vai lá em Jesus Cristo, que está todo cravado de nossos pecados, né? Nossos pecados foram todos cravados em Cristo. Então como é que Cristo vai ao céu? Não tem jeito, o pecado não entra no céu. Então o Espírito Santo vai lá e queima. Ele transforma o túmulo de José de Arimateia num forno enorme. E com seu fogo abrasador, divino, ele queima e purifica todo o corpo de Cristo dos nossos pecados. Daí ressuscita Cristo, devolve a vida a Cristo, e aí sim Cristo pode ascender aos céus para receber a glória do Pai. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos encerrando por aqui hoje, rezando a nossa Virgem Maria Santíssima, para que ela nos ajude nesta caminhada, nesse entendimento das coisas de Deus, e que, através das orações delas, nós sejamos fortalecidos para renunciar a todo pecado e acreditar e buscar na salvação de Cristo, na cruz de Cristo, na força do Espírito, tudo que precisamos para nos manter livres dos assaltos, das astúcias de Satanás. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. E estamos aí, Cantata FM, 15 anos de evangelização. Estamos só começando. Amém?